E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Borges. Hoje nós damos continuidade à série de vídeos sobre estatística básica para concursos Enem. Hoje nós vamos ver sobre moda e mediana. Fica aí. Mas antes de começar, já deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque dessa forma você vai receber em primeira mão os vídeos que nós gravamos toda semana. Então hoje nós vamos ver sobre mediana e moda. Mas antes de começar, algumas pessoas sempre têm dúvidas quanto à relação que tem entre média e mediana, principalmente as duas, porque elas são fáceis de confundir. Quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Vamos ver esse problema aqui, por exemplo. Em um grupo de 5 pessoas, temos as seguintes alturas: 1,65, 1,65 m, 1,70 m, 2,10 m, 1,68 m e 1,60 m. Aí pergunta: qual medida de tendência central melhor representa a altura desse grupo, a média ou a mediana? Eu coloquei esse exemplo aqui para exemplificar principalmente a diferença entre média e mediana. Vamos calcular a média aqui, por exemplo, sem responder essa pergunta. Lembrando, se você não sabe como calcula a média, quais as diferenças entre média simples ou média ponderada, confere no card logo acima que você vai ver tudo sobre média simples e média ponderada. Vamos lá, calculando a média aqui simples, como é que ficaria? A média, vou colocar M aqui, ficaria todas as medidas que eu tenho, como eu tenho 5 pessoas, vou colocar 5 medidas das alturas. 1,65, vou somar, mais 1,70, mais 2,10, mais 1,68, mais 1,60. Tudo isso eu tenho que dividir pelo total de pessoas que tem nesse caso, porque são 5 pessoas e cada uma tem uma altura diferente. Eu vou dividir por 5, são 5 alturas que eu tenho. Então, fazendo o cálculo aqui, nós temos igual, o valor total aqui de cima vai dar 8,73. 8,73 dividido por 5. Então, aqui nós temos o resultado 1,746. Tá, beleza. Agora vamos analisar as nossas alturas que nós temos aqui. Nós temos 1,65, 1,70, 2,10, 1,68 e 1,60. Analisando aqui todas as nossas alturas, pela média, que é a média simples, deu 1,746, quase 1,75 m. Se você observar aqui, qual é a única pessoa que tem 1,75 m? Aqui, ou acima de 1,75 m, aliás, 2,10. Então, quer dizer, você acha, você concorda que essa média aqui das alturas não representa bem esse grupo? Tem que concordar, né? Porque apenas uma pessoa que tem acima dessa média, a que chega mais próxima é 1,70. Os outros são todos abaixo de 1,70. Então, quer dizer, nesse caso aqui, a média não representa bem esse grupo que nós estamos falando aqui. Nesse caso, nós usamos como uma medida de tendência central melhor a mediana. Por que a mediana? Como que eu calculo a mediana? Segue aí que eu vou mostrar para vocês por que eu uso a mediana aqui nesse caso, que ela vai dar mais próxima da realidade desse grupo que nós temos no exemplo. Aqui, observando o resultado da nossa média, ela deu 1,746. Como eu havia dito para vocês, a mediana ela representa melhor esse exemplo aqui nesse grupo. Vamos ver? Como que eu calculo a mediana? Primeiro, o que é uma mediana? A mediana nada mais é do que você pegar um grupo, um conjunto, e separar ele em duas partes iguais, ou seja, dividir na metade esse grupo. E para fazer essa divisão, primeiramente nós temos que separar esse conjunto que você tem em ordem crescente. Vamos lá. O primeiro valor que nós temos aqui é 1,60. Depois nós temos o segundo maior valor, 1,65. Tudo em metros, a altura. Depois 1,68. Depois 1,70. E depois, por último, 2,10. 2,10 m. Então, nesse caso, nós temos as 5 alturas. Como na mediana nós temos que separar em duas partes iguais, vamos ver aqui então. Nós temos 5 alturas e o valor que está no meio, nesse caso aqui, vai ser o 1,68. Porque nós temos, dividindo ao meio esse grupo, dois valores de alturas para frente de 1,68 e dois valores de altura para baixo de 1,68, de 1,68 m. Ou seja, a mediana vai ser justamente esse valor que está no meio, que está dividindo esse conjunto ao meio.
a média tem 1,70, quase 1,75. Já essa mediana que nós calculamos aqui como medida de tendência central, ela melhor representa esse grupo porque ela está mais próxima da realidade da maioria das pessoas. Então, a mediana, diferente da média, ela não é influenciada tanto com valores muito altos ou valores muito baixos. Nesse caso aqui, o valor muito alto, que é discrepante do grupo, é esse 2,10 m. Então, por isso que nesse caso aqui, a média não é um bom medidor para representar esse grupo. Então, nesse caso, eu vou usar a nossa mediana. Mas e se diferente desse conjunto, que nós temos 5 elementos, o seu conjunto que você for calcular a mediana for um conjunto formado por números pares, por exemplo, 6, 8, 10 ou mais elementos? Como é que você faria? Fica aí que eu vou dar outro exemplo para vocês. Esse outro exemplo aqui eu peguei da questão 152 de matemática do caderno rosa do Enem 2021. Vamos ler o problema aqui para vocês verem que é um problema de mediana também, só que envolve uma quantidade que é número par. Vamos ver? O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7, na escala Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos 2000 a 2011. Aqui está a tabela com todos os terremotos, o quantitativo de terremotos que tem de 2000 até 2011. Aí pergunta, um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é... Então aqui no problema já fala que você tem que calcular a mediana. Diferente do outro problema que eu dei, você tinha que ver qual que é a medida central que melhor se representava o grupo. Nesse caso aqui ele já afirmou que é a mediana. Então, o primeiro passo para nós calcularmos a mediana é o quê? Colocar ela em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então vamos ver aqui, como no caso está perguntando só a mediana da quantidade, então vou pegar a quantidade aqui e colocar em ordem crescente. O menor valor que nós temos é o 11, que ele aparece duas vezes, então 11, depois 11, depois fomos o 11, vou riscar o 11, vamos para o próximo, que é 12. Só tem um 12, depois 13, também só tem um 13, depois nós temos o 15, também aparece apenas uma vez, não, aparece duas vezes, aliás, 15. Depois nós temos o 16, que aparece duas vezes, 16, 16. Depois nós temos o 17, aparece uma vez. Nós temos depois o 18, que aparece uma vez também. O 20 e o 24. Então aqui nós temos, representando os terremotos de 2000 a 2011, um quantitativo de 12 elementos. Nesse caso aqui, como é diferente do conjunto que tem números ímpares, se o número for ímpar quantitativo, nós pegamos o valor que está dividindo esse conjunto ao meio certinho. Nesse caso aqui, eu vou ver os dois valores que estão dividindo o conjunto ao meio. Esses dois aqui que nós temos é o 15 e o 16. Se você observar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, eu dividi esse conjunto em duas partes iguais, que é o conceito de mediana. Mas aqui eu tenho dois valores. Como eu faço para calcular a mediana nesse caso? Se fosse um número ímpar, eu pegava o valor que estava no meio. Nós temos dois valores no meio. O que eu faço? Eu vou calcular o quê? A média mesmo. Vou calcular a média de 15 e 16. Calculando a média desses dois números, fica 15 mais 16 dividido por 2, que dá 31 dividido por 2, que dá 15,5. Resposta, letra C. Ou seja, a mediana que melhor representa é 15,5. Vamos ver a moda agora? Fica aí. Agora um exemplo de medida de tendência central chamada moda. Olha aqui. Em um grupo de pessoas, temos as seguintes idades em anos. 2, 3, 2, 1, 2 e 50. Pergunta. A média ou a moda representa melhor a idade desse grupo? Aí vocês têm que saber o que é moda. Nesse caso, a moda, na estatística básica, nós podemos dizer que a moda é o valor que tem maior frequência, ou seja, o valor que repete mais vezes. Vamos ver se esse valor nesse problema aqui é o que melhor representa as idades ou a média. Vamos ver aqui, se você calcular a média aqui, lembrando calcular a média, só somar os valores que nós temos total, somar todo ele e dividir pelo quantitativo, ou seja, soma o 2 mais 3 mais 2 mais 1 mais 2 mais 50 e divide pelo total que é 6. Você somando aqui, você vai ter uma média de 10 anos. Ora, observando aqui, 10 anos não representa bem esse grupo. Claro, aqui nós temos
uma pessoa só acima de 10 anos, o resto é tudo 2, 3, 1 ano, idade bem pequena. Então, nesse caso aqui, vamos ver como nós calculamos a moda. Inicialmente, é só observar o que repete mais mesmo. Aqui no nosso caso, ó, 1, 2, 3. O 2 repete 3 vezes. E o 2, vou colocar como moda MO, é a moda nesse problema. Essa moda, que é 2 anos, não representa bem melhor a idade desse grupo do que 10 anos, que é a média? Então, nem sempre a média é um bom medidor de tendência central que representa um grupo. Então, você tem que prestar atenção. Nesse caso aqui, a moda me representa bem melhor do que a média. Às vezes, nós temos alguns problemas que o conjunto não tem nenhum número que repete várias vezes. Nesse caso, nós dizemos que esse conjunto é amodal, ou seja, não tem moda. Às vezes, também pode ser que algum conjunto tenha valores que repetem mais de uma vez. Por exemplo, repete 2 vezes. Então, fala bimodal. 3 vezes, 4 vezes. Então, pode ser multimodal o valor. Tudo beleza? Então, recapitulando aqui o que nós estudamos, a mediana é aquele valor que divide o conjunto em duas partes iguais e a moda é o valor que repete mais vezes naquele conjunto. Deixa nos comentários aí se você já se deparou com uma situação em que a mediana ou a moda representava bem melhor o grupo do que a média. Valeu e até a próxima!